Você sabe que instinto é uma coisa que a maioria dos animais vai ter, né? É meio que um programa, né? Psíquico e ao mesmo tempo corporal, que faz com que a gente responda de uma maneira automática, né? Você tem, por exemplo, o instinto de sobrevivência, né? Você tem, por exemplo, o instinto sexual, né? Se duas crianças crescerem sozinhas numa ilha isolada, mais ou menos muito parecido com aquele filme da década de 70, Lagoa Azul, duas criancinhas se perdem aí num naufrágio e crescem sozinhas numa ilha. Quando chega na adolescência tardia, invariavelmente o instinto sexual vai falar mais alto, ainda que elas não tenham sido educadas, né, na sua sexualidade. Ou seja, comportamentos que são guiados por fatores que não são racionais e não são livremente deliberados, né? Pois é, mas a gente também pode desenvolver, entre aspas, né, uma rede de instintos que são mais ou menos artificiais. Chamamos isso de cultura, né? Nós nascemos numa determinada sociedade, numa determinada cultura, né, e a gente vai crescendo, sendo submetido àquelas normas culturais e passamos a acreditar que aquilo é absolutamente normal. E quando conhecemos uma nova cultura, muitas vezes podemos ficar até assustados, falando, caramba, olha só que coisa diferente, isso aqui não é normal. Então pense na cultura como uma rede de instintos artificiais. E a cultura, né, assim como a nossa psique é extremamente contraditória, né, a sociedade também é muito, muito contraditória, né? E a cultura, ela está a todo momento querendo trabalhar e equalizar essas contradições, né? Então, diferente das leis da física, né, que são livres de inconsistências, toda ordem criada por nós, toda ordem criada pelo homem, é cheia de contradições internas, cheia, e o trabalho da gente é tentar diminuir, né, a todo dia essas contradições internas. Vou dar um exemplo, né? Tem um neurocientista que eu gosto muito, inclusive, chamado Robert Sapolsky, né? Ele escreveu vários livros, o último livro dele, que é muito bacana, chamado Comporte-se, está aqui, ó, deixa eu mostrar também para outra câmera, né, que está mais pertinho, né? O Robert Sapolsky é um neurocientista materialista, ele é ateu. Se ele é ateu, ele acredita que só existe matéria e que essa matéria ela sofre um monte de influência, né? Influências internas, influências externas, e ele afirma o seguinte: não existe livre-arbítrio. O homem é um eterno escravo dele mesmo, né? Não existe liberdade deliberativa. Todos os materialistas e grande parte dos neurocientistas afirmam que não existe liberdade humana possível, que nós somos escravos de determinados comportamentos. Ok, bacana. Ele tem todos os argumentos dele, que eu acho que são interessantes, mas para mim são frágeis. A gente vai falar muito sobre esses argumentos no decorrer da nossa formação. Mas, se eu fosse, né, na universidade que ele dá aula, né, encontrasse o carro dele no estacionamento, pegasse um prego e riscasse o carro dele na frente dele, eu tenho quase certeza que ele olharia para mim e falaria: você não deveria ter feito isso, você está errado. Aí eu poderia falar para ele: mas amigo, eu não tive escolha, porque não existe livre-arbítrio. E se não existe livre-arbítrio, o riscar do carro foi a única coisa que eu poderia fazer, dada as forças que agem dentro de mim e que são incontroláveis. Só com esse argumento você já quebraria as pernas do Robert Sapolsky, que falaria: caramba, eu prego uma coisa, né, nos meus livros, mas no meu cotidiano eu vivo seguindo determinadas regras de certo e errado que pressupõem uma certa liberdade para você agir corretamente ou você agir de maneira equivocada, né? Então, as culturas estão o tempo todo tentando conciliar
essas contradições. E grande parte dessas contradições vão aparecer em clínica. E você precisa ficar atento para ajudar o teu futuro partilhante, as famílias que vão pedir orientação para você, a equalizar essas contradições. Vou dar uma dica muito bacana, extra formação. Se você for no YouTube e digitar justiça, o que é fazer a coisa certa? Justiça, o que é fazer a coisa certa? Você vai ter acesso a um grupo de, acho que 25 aulas, de aproximadamente 40 minutos cada uma, desse autor aqui, chamado Michael Sandel. E o Michael Sandel tinha um curso, não sei se existe ainda, em Harvard, que deu origem a esse livro, inclusive, que é absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. O curso é filmado num auditório em Harvard, e tem mais de 1000 pessoas assistindo ele no palco, e você não consegue ouvir um mosquito, tá todo mundo assim, ó, magnetizado, hipnotizado, porque ele é um bom orador, ele é um bom professor, e ele começa a questionar as nossas certezas, e ele começa a falar sobre ética, sobre processos de deliberação, sobre o que é justo e o que é injusto. Mas acredite, se você paralelamente a essa formação, for dando uma olhadinha nas coisas que eu e o Fábio vamos sugerir e que estão aí nas mídias sociais, você tem muito a ganhar. Dê uma olhada nisso. Justiça, o que é fazer a coisa certa. Veja a primeira aula dele, depois você vai entender aonde que eu quero chegar. Ele vai dar exemplos absolutamente maravilhosos de incongruências e de dilemas éticos e dilemas existenciais. Vamos começar pensando no seguinte. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter estudado em algum momento da vida a famigerada Revolução Francesa. Liberté, égalité e fraternité. Valores da Revolução Francesa. Vamos lutar pela liberdade, vamos lutar pela igualdade e vamos lutar pela fraternidade. Vamos analisar pelo menos 2 desses valores. Liberdade. Dá liberdade para as pessoas. Dá liberdade. Não restrinja a liberdade delas. Dentro de um código de conduta mínimo. Dá liberdade para empreender, por exemplo. Você vai ter pessoas que são mais dispostas a trabalhar, que são mais dispostas a varar à noite estudando, que são mais dispostas a não fazer um concurso público para ficar dependente do Estado, por exemplo, e fala, eu vou empreender, eu vou fazer uma empresa, eu vou enriquecer. Aí essa pessoa começa a enriquecer e fica bilionária. Aí você tem uma pessoa que exerceu também a sua liberdade. Falou, não, vou fazer um concurso público, eu quero segurança, vou ganhar ali meus 5 mil reais. Ela tem liberdade também. Depois de 10 anos, onde existe igualdade entre aquele que empreendeu e aquele que quis a segurança do concurso público? Bom, em termos financeiros, essa igualdade absolutamente não existe. Então, quando você fala, vamos lutar por um mundo melhor, aonde exista liberdade e aonde exista igualdade, ora, para existir igualdade, você precisa de alguma maneira cercear a liberdade. Colocar algum tipo de limite na liberdade das pessoas para empreender, por exemplo. O oposto é verdadeiro. Quanto mais liberdade a pessoa tiver, quanto mais ela valorar o valor liberdade, provavelmente mais desigual será a sociedade. Está aí uma contradição interna que a todo momento a gente tenta equalizar e é complicadíssimo. Vamos imaginar um comunismo perfeito? Um comunismo perfeito. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa e todo mundo vai ganhar muito bem. Imagina um salário de 50 mil reais para todo mundo, Tá, ainda assim, não dá para todo mundo morar em frente da praia. Alguém vai morar em frente à praia e alguém vai morar a 1 quadra da praia, que é meu caso. Daí aquele que mora a 1 quadra da praia fala, não é justo, eu quero igualdade. Todas as pessoas do mundo que querem morar na frente da praia têm esse direito. Não dá. A sociedade é absolutamente contraditória. Então a filosofia clínica integral, ela ilumina essas contradições
com vistas a atingimento de soluções mais criativas, né, para o teu dia a dia. Mas sabendo que você elimina 2 ou 3 contradições e daqui a 2 ou 3 meses você vai ter que encarar mais algumas, né? A gente não está lidando com uma ciência exata. Comportamento humano é uma ciência completamente inexata, subjetiva, né? E pior ainda, não só subjetiva, mas intersubjetiva, né? Os meus desejos muitas vezes vão bater de frente com os seus, as minhas concepções de beleza vão bater de frente com as suas, as minhas concepções de certo e errado também nem sempre estarão alinhadas, né? Uma vez colocado luz nessas questões, sigamos em frente para a próxima aula.